Se seu time estiver precisando de um centroavante para marcar gols de cabeça, já temos um candidato. Fique ligado, porque no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Nero e o início da perseguição do Estado romano aos cristãos. Embarque, aqui você embarca na história. Nero Cláudio Augusto César Germânico. Com um nome comprido desse, ele já pode competir com Dom Pedro. Bom, Nero foi o quinto imperador romano depois de Augusto, Tibério, Calígula e Cláudio. O seu governo foi marcado por muitos jogos atléticos, comércio, diplomacia, extravagâncias das mais diversas, incluindo construções e muita tirania. Além de matar a própria mãe e seu meio-irmão, Nero também foi acusado de colocar fogo em Roma, no famoso incêndio que queimou 10 dos 14 bairros romanos em julho de 64. Apesar da discussão dos historiadores a respeito do fato de ter sido Nero o responsável pelo incêndio, fato é que as suspeitas recaíram sobre ele, e ele tinha que colocar um bode expiatório para assumir a culpa. Como 2 dos bairros que não foram queimados eram de cristãos, Nero achou o culpado perfeito, aquele grupo discípulo de Jesus. Um grupo que já era rejeitado pela sociedade por não participar das grandes festas e orgias aos deuses pagãos, começou a ser perseguido oficialmente pelo Estado romano com base em 2 fake news. A primeira delas é referente a incesto. Afinal de contas, eram irmãos, mas no caso irmãos em Cristo, que se casavam. Então, perante a igreja, eles eram irmãos, mas a sociedade romana não entendia esse tipo de nomenclatura. A segunda fake news era a respeito de canibalismo. Afinal de contas, era um grupo que comia a carne e o sangue de um bebê. Uma estranhíssima relação entre a ceia e o nascimento de Jesus. Tácito e Suetônio, historiadores da época, registram esse fato. E vamos citar o que disse Tácito sobre os cristãos e sobre a perseguição de Nero. Para se livrar dos rumores, Nero criou bodes expiatórios e realizou as mais refinadas torturas em uma classe odiada por suas abominações, os cristãos, como eles eram popularmente chamados. Cristo, de onde o nome teve origem, sofreu a penalidade máxima durante o reinado de Tibérios, pelas mãos de um de nossos procuradores, Pôncio Pilatos. Pouco após, uma perversa superstição voltou à tona, e não somente na Judéia, onde teve origem, como até Roma, onde as coisas horrendas e vergonhosas de todas as partes do mundo encontram seu centro e se tornam populares. Em seguida, foram presos aqueles que se declararam culpados. Então, com as informações deles extraídas, uma imensa multidão foi condenada, não somente pelo incêndio, mas pelo seu ódio contra a humanidade. Ridicularizações de todos os tipos foram adicionadas às suas mortes. Os cristãos eram cobertos com peles de animais, rasgados por cães e deixados a apodrecer, crucificados, condenados às chamas e queimados, para que servissem de iluminação noturna quando a luz do dia já tivesse se extinguido. Esse incêndio foi o início da perseguição do Estado romano contra os cristãos. Isso não aparece na Bíblia. Um dos fortes argumentos para dizer que ela foi escrita antes de tais acontecimentos. Poxa, mas aquelas perseguições que acontecem e aparecem no texto bíblico, ali é uma perseguição de um grupo judaico contra outro. O grupo judaico que não creu em Jesus e o grupo judaico que passou a crer em Jesus como Messias e passou a anunciá-lo às nações e aos gentios, que eram os não-judeus. Isso é bom frisar. O Novo Testamento tem um contexto totalmente judaico. Jesus, Mateus, Pedro, Paulo, todos judeus. Porque, infelizmente, sabemos que ao longo da história, quando a Bíblia se referia a judeus, mas se referindo à liderança judaica e àqueles que estavam promovendo a perseguição, esses textos muitas vezes foram interpretados e usados maldosamente como pretexto de ódio contra a comunidade judaica, que não faz nenhum sentido no contexto do cristianismo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, compreendido um pouquinho mais sobre o contexto judaico do Novo Testamento,
Nero, as perseguições aos cristãos e um pouquinho do início da igreja primitiva. Embarque, aqui você embarca na história.